por essa ninguém esperava. Arboleda pede à diretoria do São Paulo para ser negociado com o Grêmio, Gabriel. Que história é essa? Vamos estar comentando aí sobre isso. Tem informação importante aí sobre o Cedric Soares. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E tivemos aí nos últimos dias, rapaz, aí uma mudança no jogo do São Paulo contra o Sport, né, que estava marcado para o dia 30, domingo, agora vai ser no dia 29, no sábado. Então, o GE trouxe aqui alguns bastidores sobre essas mudanças aí nos jogos do Brasileiro e também da Libertadores. Olha só, a diretoria do São Paulo está satisfeita com a mudança feita pela CBF na data da sua estreia do Brasileirão, diante do Sport e também com agendamento de seu primeiro jogo em casa pela Libertadores, para uma quinta-feira diante do Alianza Lima pela segunda rodada. O temor dos dirigentes do São Paulo era que os dois jogos tivessem que ser realizados longe do Morumbi, o que não será necessário por não coincidir com os shows de, não sei falar o nome da banda que vai tocar, é K-pop, é uma banda coreana, K-pop, não conheço, sem nem pronunciar esse nome aqui da banda, mas é de K-pop, aí tem muita gente que vai, tanto é que já tá tudo esgotado, aí os ingressos, uma loucura, né? Vai ser aí os shows no dia 5 e 6, né, de abril, né, então não tinha como, a gente ia ter uma dificuldade para poder jogar no domingo, né, ou ia ter que ter uma capacidade reduzida, ou então até mesmo jogar aí em outro estádio, até porque, para quem não sabe, tem que entregar aí o estádio para até a montagem do show 5 dias antes, mais ou menos, entendeu? Olha só, a estreia do São Paulo estava marcada para o dia 30 de março, no domingo, mas foi adiantada para o sábado, dia 29. Como o estádio é entregue para a Live Nation 5 dias antes para a montagem da estrutura, a mudança foi um pedido da diretoria do São Paulo, que já havia nos bastidores movimentações da CBF para fazer alterações também nos jogos de Corinthians e Palmeiras, que decidiu um Paulistão no dia 27. Cara, tem uma pegadinha nisso aqui, tá? A gente não é trouxa também não, vamos lá. Antes da alteração do jogo do São Paulo do Sport do dia 30 para o dia 29, o GE tinha trago informação sobre isso e que o São Paulo tinha tentado ir com a CBF fazer a mudança, né, da data, mas o São Paulo não teve sucesso, né, nessa pedida de alteração do jogo. O São Paulo não conseguiu, tá? Aí saiu depois a notícia que o São Paulo aí vai ter o jogo no dia 29 por causa da final do Paulistão. Porque vocês vão olhar, o Corinthians e o Palmeiras fazem a final, né, o segundo jogo, numa quinta-feira, né? E o jogo do Palmeiras na estreia do Brasileirão estava marcado para o sábado. Então, pô, como é que o cara vai jogar na quinta e no sábado? Não tem como, né? Então, o Palmeiras vai jogar no domingo e agora o São Paulo joga no sábado. Então, a mudança não foi por causa do São Paulo, tá? É sempre bom deixar isso aí claro, entendeu? Os caras mudaram por causa da final do Paulista. Ninguém tá puto com isso aqui, porque essa mudança beneficia o São Paulo por causa do show, entendeu? Porque se não tivesse show, não tivesse nada, todo mundo ia estar pé da vida que a CBF vai ter tirado o jogo do São Paulo domingo, 4 da tarde, pra colocar no sábado. Todo mundo ia ficar puto, só ninguém tá puto porque foi benéfico aí pro São Paulo. Mas a mudança é por causa da final do Paulistão. Sempre deixar claro isso aí, tá? O mesmo ocorreu na Libertadores. Em sua visita à sede da Conmebol, o São Paulo pediu para que o seu jogo em casa fosse no dia 10 de abril, numa quinta-feira, e não no dia anterior, no dia 9 de abril, já que o prazo para desmontagem de palco ficaria bem mais apertado para a Live Nation. A aceitação foi festejada pelo presidente Júlio Casares e pelo diretor Carlos Belmonte, que estavam presentes em Assunção. Esse aqui sim já foi o São Paulo, né? O da Libertadores sim, o São Paulo fez o basto lá, né? Fez a Conmebol colocar o jogo aí, né, no dia 10 de abril, que vai dar numa quinta, que era o único dia que dava pra gente poder jogar no nosso estádio, né? Porque se fosse outro dia a gente ia ter que jogar aí em Brasília ou em Campinas. Então o da Libertadores sim foi o bastão que o São Paulo fez. Aí sim foi o bastão que o São Paulo fez, tá? Segundo o Giovanni Chacon, o lançamento da camisa número 2 do São Paulo vai ser lançada no início de abril. A estreia já deve ocorrer contra o Cruzeiro no estádio do Morumbi, tá? Então tá perto aí de ter o lançamento da camisa 2 aí do São Paulo. Já tem até, não estreia marcada, mas deve ocorrer aí já contra o Cruzeiro no estádio do Morumbi, né? Assim, eu não sou muito como é que eu posso falar?
Eu não sou muito de. Não gosto muito desse negócio de ficar usando uniforme alternativo em casa, não, tá? Eu tenho esse negócio, eu tenho a impressão que, sei lá, não, será que não dá sorte? Sei lá, é muito estranho. Eu não gosto de ficar, quando o São Paulo joga com uniforme alternativo em casa, não, acho muito estranho, né? Mas a estreia desse uniforme deve ser em casa, no Morumbi contra o Cruzeiro. O lançamento deve ser no início de abril. Vamos ver se não vai vazar até lá, né? Porque eu acho que eu nunca vi na minha vida ter um lançamento de um uniforme qualquer sem ter vazado. Não é um negócio de doido. Sempre tem um vazamento aí da camisa. Até agora não teve. Evidentemente que a gente sempre fica ansioso para ver como é que vai ser a camisa nova. Mas, cara, pro marketing, pro lançamento, é ruim que vaze, né? Evidentemente que a gente quer ver ele o mais rápido possível, mas pro lançamento, pro marketing aí é ruim, né? Pro clube, pra empresa, né? Que no caso é a New Balance, é ruim que vaze, né? Então, apesar que é quase impossível ter o lançamento aí sem vazar, né? Eu acho que eu não lembro de nenhuma camisa que teve um lançamento sem vazar. É um negócio de doido, né? E isso não no São Paulo, eu falo de todos os clubes no geral. Sempre vaza, é um negócio assim, impressionante. É aí, mas tá perto aí do lançamento do uniforme número 2 aí do São Paulo de 2025, belezinha? Olha aí, rapaziada, São Paulo encerra Paulistão de 2025 com a pior performance ofensiva desde 2019. Em 14 jogos disputados, o São Paulo foi às vezes em 19 oportunidades. Isso daí em média 1,4 gol por jogo. Média, né? Óbvio que não existe 1,4 gol, é média, tá? Média aí, né? Então foram 14 jogos, né? E 19 gols marcados. Dá 1,4 gol por jogo de média. Olha só isso aqui, rapaziada. Em 2019, São Paulo fez 17 gols no Paulistão, né? Em 2020, São Paulo fez 21 gols no Paulistão. Em 2021, São Paulo fez 38 gols no Paulistão. Em 2022, São Paulo fez 27 gols no Paulistão. Em 2023, São Paulo fez 23 gols. Em 2024, São Paulo fez 21 gols. Em 2025, esse ano, São Paulo fez 19 gols. Então, esse Paulistão que a gente encerrou agora foi a edição que a gente menos fez gols desde 2019, né? Quando a gente fez 17, né? Então, realmente o São Paulo deixou a desejar na parte ofensiva aí. Cara, eu fiquei assustado com isso aqui, cara. Ó. Em 2021, foi ano que a gente foi campeão, né? Com o Crespo, fez 38 gols, cara. Olha que loucura, mano. 38 gols, cara. É bem bizarro, né, mano? Se for olhar aqui, ó, quem chega mais perto de 38 gols foi em 2022 que a gente fez 27. Mesmo assim, é bem discrepante, né? Doideira, cara. 38 gols aí. Fora, né, que se eu for olhar, o Brasileirão de 2020 acabou no começo de janeiro, aí os jogadores nem tiraram férias, já emendaram o Brasileirão no Paulistão, teve jogo ali um dia sim, um dia não, por causa do calendário, foi uma loucura, mesmo assim, você meteu 38 gols no estadual, doideira, né, mano? Doideira. O Zubeldia já conseguiu equilibrar o time na parte defensiva, que era um problema no início do Paulistão. Botou 3 zagueiros, o time tá mais seguro, o time não sofre mais, ou pelo menos não sofreu nos últimos jogos aí, com 3 zagueiros, tem um equilíbrio agora quando o time tá sem a bola. Agora, precisa dar uma melhoradinha na parte ofensiva, né, cara? Precisa melhorar, o time precisa produzir mais, entendeu? Contra o Palmeiras, por exemplo, a galera reclama muito, deu só um chute no gol. E eu sinto às vezes o quê? No jogo contra o próprio Palmeiras, que a gente pode pegar como exemplo, o Lucas no primeiro tempo ali, pegou umas 3 bolas ali no meu campo e tipo assim, não tinha ninguém, pô, pra ele dar um passe, pra ele fazer uma tabela, uma triangulação, ninguém pra ajudar ele. Teve umas 3, 4 bolas que ele pegou no meu campo, tipo assim, era ele contra os caras, né? Aí tava o Luciano no lugar, o Caleb tava no outro, aí o Oscar tava como segundo volante, o Lucas tava sozinho. Então tem que ter um pouco mais de aproximação, né, cara? Jogar trabalhado no meu pra gente conseguir produzir mais, porque jogadores de qualidade tem, entendeu? Então acho que isso é um aspecto aí que o Zubeldia tem que melhorar. Sim, a bola já melhorou, agora o próximo passo do Zubeldia para melhorar o time é a parte ofensiva, né? O time criar mais, ter mais alternativas ofensivas aí, para evidentemente municiar os atacantes do São Paulo, para poder ter aí mais chances de gols, que esse é o aspecto agora que precisa de fato aí melhorar, né? Que tá devendo aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada, e o negócio é o seguinte, meu parceiro, vamos falar sobre a Arboleda dessa notícia aí que pegou todo mundo de surpresa, podemos dizer assim, aí ontem na quarta-feira, que foi o seguinte: primeiro, tá, essa informação, tá, essa especulação, informação, veio lá da imprensa do Rio Grande do Sul, né, que cobre lá o Grêmio e tudo mais. Olha só, quem trouxe a informação primeiro foi o Marco Souza, né, que né, não sei se ele é setorista especificamente do Grêmio, mas enfim, ele é um setorista do Rio Grande do Sul, da imprensa do Sul, e ele trouxe a seguinte informação, olha só: o zagueiro Arboleda externou ao São Paulo o seu desejo de fechar com o Grêmio.
o defensor, é uma insistência da diretoria gremista que busca avançar na negociação com o São Paulo, tá? Então, segundo aí o Marcos Souza, o Arboleda pediu, né, externou para a diretoria que quer ir pro Grêmio, tá? Foi a notícia aí que o Marcos Souza trouxe. Agora, vamos aqui, né, para informação pro lado do São Paulo. Segundo o blog do São Paulo, tá? A diretoria do São Paulo negou qualquer abordagem nesse sentido e que a especulação de que ele pediu para deixar o clube não tem qualquer procedência, apesar do já conhecido interesse do Grêmio no zagueiro, né? Então lá no Sul os caras falaram que ele pediu para ir embora, que ia pro Grêmio, mas o blog do São Paulo aqui, constou a diretoria do São Paulo, eles negam qualquer tipo de coisa, tá? Nenhum tipo de movimento, tá? Segundo a diretoria, não teve nenhum pedido para ele ir embora pro Grêmio. No São Paulo aqui, eles negam essa situação. Aí, rapaz, cara, vou falar um negócio pra vocês. O Arboleda é impressionante como ele já foi especulado em vários times, né, mano? Teve uma renovação uma vez que ele foi especulado no Atlético Mineiro, no Flamengo. Aí depois teve outra, né, outro momento que falaram que ele ia pro Corinthians, né? Que, tipo assim, agora o Grêmio. Cara, tipo assim, toda hora a especulação de que ele vai embora, que vai pra um time, que vai pro outro. É uma loucura. Isso aí. Então o blog do São Paulo traz informação ao contrário, né, do que vem lá do Rio Grande do Sul. Aí o que acontece? O blog do São Paulo relembra o que aconteceu no início do ano. O Grêmio tentou levar o Arboleda no começo do ano, em fevereiro, tá? Em fevereiro vocês vão lembrar que teve aí essa situação. Não vou lembrar agora quem trouxe a informação, acho que foi o GE, que o Arboleda aí, na verdade o Grêmio tentou colocar o Arboleda no negócio pelo Ferreira, porque como todo mundo sabe, o São Paulo atrasou aí as parcelas que tinha que pagar pro Grêmio em relação ao Ferreirinha. Tinha essa notícia que o São Paulo tinha atrasado a parcela do Grêmio, e logo depois dessa notícia, é uma notícia de que o São Paulo aí, de que o Grêmio, né, tinha colocado o Arboleda para bater ali o Ferreirinha. Né? O Grêmio pediu, já que vocês estão me devendo, vocês não pagaram as parcelas, vamos pôr o Arboleda no negócio. São Paulo negou, São Paulo não quis pôr o Arboleda aí no negócio, né, do Ferreirinha. Então, fora essa tentativa do Grêmio de colocar o Arboleda pelo Ferreirinha, antes mesmo disso, eles já tinham tentado, né? Tinha feito uma proposta por empréstimo bem no começo do ano, mas o São Paulo também negou aí essa proposta do time do Grêmio, mas os caras estão interessados ainda, entendeu? Estão interessados no zagueiro aí do São Paulo. Mas enfim, eu fiquei assustado, confesso pra vocês, que quando essas informações aqui, eu vi muita gente nas redes sociais falando, meu Deus, vai embora, pode levar, que não sei o que, que não sei o que. Eu fiquei, não, assim, incrédulo quando eu vi isso aqui, tá? Porque na minha opinião é até loucura pensar aí no Arboleda sair do São Paulo, ainda mais para reforçar um time aqui brasileiro, né? Vai jogar um time aqui do Brasil. Acho que ele pode entrar no melhor momento dele, mas acho que ele tá jogando bem, fez bons jogos aí. A Gabriel, ele falhou no jogo contra o Palmeiras. Cara, quem falhou foi o Rafael, cara, desculpa. Ele não fez o pênalti e pra mim a culpa é 99,9% do Rafael, entendeu? Se o Arboleda tiver a culpa ali, é a mínima possível. Ele escorregou, nem pênalti ele fez, né? Inventaram o pênalti. Né, o Rafael dá o passe ali com o Vitor Roque, porra, encostado no cangote do Arboleda. O Rafael dá o passe pro cara e não tinha o que fazer ali. Eu gosto muito dele, acho que é um dos melhores do time, acho que ele tá jogando bem, acho que ele melhorou bastante em relação ao ano passado. Teve um momento ali que ele tava muito mal no ano passado, tanto é que ele ficou no banco em alguns jogos, mas assim, pra mim não tem nem papo, tá? No negócio pra mim não tem nem papo, tá? Pra mim tem que negociar, tem que ficar aí. E pô, no dia que ele tiver realmente aí em decadência, porra, vai tá caindo muito, aí a gente pode pensar em negociar, em se livrar dele aí, até porque ninguém joga pra sempre, ou joga bem pra sempre. Uma hora os ciclos aí se encerram. Mas eu acho que ele tem muito caldo ainda pra poder entregar pro São Paulo. Acho que tem muita lenha pra poder queimar aí no São Paulo, e eu gosto bastante dele, tá? Aí tá, vai vender o Arboleda pra deixar o Juan jogando, o Juan que tem que ser comprado ainda por 20 e poucos milhões, vai pôr o Sabino pra jogar no lugar do Arboleda. Porque a gente joga com 3 zagueiros agora, né? Alan Franco, Arboleda e o Ferrarese. Aí vai pôr o Sabino ou o Juan pra substituir o Arboleda se for embora? Pô, desculpa, o Arboleda é 200 vezes melhor que os dois. Né? Então, pra mim, tem nem cabimento. É isso aí, sinceramente. Tem nem cabimento essa situação aí. É igual as pessoas ficam falando que o Caleri tem que ir embora, que é ruim. Cara, vai mandar o Caleri embora, vai trazer quem, velho? São Paulo não tem dinheiro pra contratar ninguém. São Paulo só tá trazendo jogador aí que tá livre no mercado, né? Então, não é que o São Paulo tem nada de dinheiro, pô, pode mandar embora pra trazer um melhor ainda. Não é assim, a realidade de hoje não é essa, infelizmente. Porque se fosse, mano, pô, manda todo mundo embora e traz aí o, pô, jogador da Europa, de seleção, que aí seria bom. Mas a situação é bem diferente. Aí, a realidade é outra, tá? Vamos avançando aí, vamos falar aí sobre o Cedric Soares, rapaz. Tá perto de renovar o contrato, né? Já tem até um acordo verbal que o Belmonte falou
lá na entrevista que ele deu na Conmebol no sorteio da Libertadores. E temos aqui bastidores aqui interessantes que o André Hernan traz sobre o Cedric Soares. Olha só. Cedric Soares tem sido visto como um Rafinha mais novo no São Paulo, segundo o jornalista André Hernan. Ele está adaptado, gostou do Brasil e gostou do clube. É uma informação que é legal. Eu ouvi que já estão vendo o Cedric como se fosse um Rafinha mais novo. Um cara que tem experiência no futebol europeu, jogador de seleção portuguesa e que mesmo tendo chegado agora, já exerce o seu papel de liderança. Já virou uma referência para os mais jovens. O salário dele não é de um jogador nível europeu, mas vai ter um aumento. O Cedric deu sinal positivo e esse contrato vai ter extensão. Mas o Cedric quer ficar mais tempo. A ideia é ficar ainda mais tempo. Informação que trouxe aí o André Hernan. Então ele é visto aí como um Rafinha mais novo, né? Apesar que ele tem o quê? 33, né? O Rafinha tem o quê? 38, 39, né? Os dois já são jogadores mais velhos, né? Mas o Rafinha um pouco mais aí. Então ele já é visto como uma referência e como líder, né? O cara chegou tem 2 meses, 3 meses e já é um líder, aí já é referência para os mais jovens, né? O que é algo positivo, evidentemente. O cara tem experiência, foi campeão da Eurocopa com Portugal em 2016, jogou Copa do Mundo com Portugal, jogou na Premier League. Então é um cara que tem uma baita de uma carreira e é um cara respeitado, né? E vai ter sua extensão aí de contrato renovado com o São Paulo, como eu falei, o próprio Almonte confirmou isso aí, acho que fez merecer, fez bons jogos, surpreendeu. Eu mesmo falei que eu não contrataria ele, continuo falando isso, antes dele vir eu não contrataria mesmo, mas chegou, jogou bem e a gente tem que apoiar e elogiar, né? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.